Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Vocação Perigosa, que a gente iniciou agora nesse mês agora de janeiro. Então, alguns domingos a gente vem pensando e estudando alguns textos da Palavra de Deus referente à vocação perigosa. E o tema dessa manhã que nós vamos refletir, e vou falar um pouquinho aqui sobre a base bíblica que a gente vai estar utilizando, é glória própria. O perigo da síndrome de celebridade. Glória própria. O perigo da síndrome de celebridade. E acredito que é um tema muito pertinente, principalmente nesses dias, porque a gente vive hoje numa época de rede. A gente parece que as redes, a mídia social é uma coisa que é uma realidade que não tem mais como negarmos já há um tempo já, que faz parte da vida de todo o ser humano. Hoje a gente usa a tecnologia, as redes para fazer quase tudo. Antigamente a gente não usava, né? Nós somos da década aqui, os millennials, né? Uns pouco mais antigos, da década de 80, década de 90, a gente nem sabia. Eu me lembro que eu fui ter o primeiro celular que eu tive com 18, 19 anos, o primeiro celular, e ainda não era aquele smart, era aquele de teclados. Lembra aquele Nokia que parecia uma dinamite? Era um tijolo aqui, né? Mas você até abria e tacava assim, ó. Era aquilo. Então a gente, para conversar com as outras pessoas, a gente ia tarde tomar café, lembra? Tomar café com você e tal, tô passando aí, faz um bolo, café, batia papo. Se você quisesse ligar para alguém, lembra a dificuldade que era? Você tinha que ir no orelhão com ficha. Quem lembra do orelhão com ficha ainda? Pegar fila, isso. Aí depois fala, nossa, a gente tá com uma nova novidade. Com uma novidade agora. O cartãozinho telefônico que você colocava. Ou seja, essa tecnologia foi vindo e chegou agora. Às vezes os nossos filhos agora mexem nessa tecnologia, celular, redes sociais, muito melhor do que a gente. Eu fui aprender depois dos meus 20 anos, hoje os nossos filhos com 5, 6, 7 anos mexem no tablet e celular e assim por diante. Só que é interessante, como isso é uma realidade na vida agora de todo ser humano, nós vivemos muito conectados. A gente vive muito conectado. Então pode perceber, já dei esse exemplo aqui, se eu e você pegarmos, quem tem aqui, dependendo do aparelho, pode ser Samsung, iPhone e tal, depende do aparelho celular que você pega, você pode pegar a média de que você usa, o que você está fazendo no celular. Eu acho muito interessante isso. Você já chegou a se perguntar quanto tempo que você passa na rede? Eu sempre coloco um limite aqui no meu celular também, eu coloco esse limite e eu gosto de pegar a rede e ver quanto tempo que eu gastei durante a semana. Aí você vai lá, numa semana inteira de 7 dias, quanto tempo você gastou com o Instagram? Depois entrem aí no celular de vocês e vejam. Vocês vão ver que vocês vão se surpreender, que dependendo tem pessoas que gastou 5 horas no Instagram. Fala Deus, né? 5 horas no Instagram. Significa que a gente estava conectado e vê. Só que, olha que interessante. Quando a gente está conectado e está vendo essas coisas, essas redes sociais, elas não passam de vitrines. Não passam de vitrines. Porque, na verdade, quando a gente entra no Instagram, nós estamos vendo o quê? Produtos ou pessoas, a maioria das vezes? Pessoas. Então, essas redes sociais que a gente vê agora são vitrines para a gente poder postar, para a gente poder se autopromover, para a gente poder vender um produto, e isso hoje é inerente na vida do ser humano. A gente não usa só para isso, mas as empresas entraram agora na tecnologia para poder colocar os seus produtos e serviços dentro das redes. Nas escolas agora você vê por aplicativos que você utiliza dentro da rede para poder assistir às aulas, fazerem as provas e buscar os conteúdos aonde? Na rede, pelos celulares. Há um tempo atrás a gente nem ouvia falar em aulas online, lembra? Era tudo presencial. E quem é da década de 90 sabe o quanto era difícil estudar. Hoje em dia o pessoal estuda online e ainda tem dificuldade. Quem é daquela época, olha eu denunciando a idade, quem é daquela época que a gente saía de manhã cedo para trabalhar, trabalhava das 8 às 6 da tarde,
depois tinha que pegar condução, ir para a faculdade que começava às 7h30, nem dava tempo de ir para casa para tomar banho, estudava das 7h30 às 10h30, saía 10h30 de casa, da faculdade, pegava um ônibus, metrô, chegava em casa 11h30 da noite, meia-noite, cansado, só dava tempo de tomar uma ducha, comer alguma coisinha, dormir, porque às 6 horas da matina tinha que estar de novo. De segunda a sexta-feira. E final de semana, às vezes, a gente era bem corrido também, né? Porque tinha compromisso. Sexta-feira você tinha que sair, compromissos da igreja. Quem pegou essa época? Glória a Deus. Hoje o pessoal fala, tô muito cansado. Estudou onde? Trabalhei home e estudei online. Jesus amado! Porque a gente está em rede. Só que nessa rede, pessoal, que a gente está, é uma linha muito tênue entre a arrogância e a autopromoção e a humildade e usar aquilo como uma ferramenta que vai produzir edificação. A grande questão é como que eu e você usamos essas redes. Como que eu e você nos portamos perante as telas. Porque hoje é uma realidade, nós estamos aqui na igreja, a equipe de mídia está aqui, filma, tem um Instagram, tem um YouTube, tem as plataformas digitais como Spotify para depois você poder escutar a palavra no seu carro, uma série de facilidades. Mas a grande questão é, por que a gente faz tudo isso? Por que o nosso coração nos motiva a realizar certas coisas? Será que o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus? Ou sempre que eu posto algo, será que eu quero me autopromover? Ou eu quero promover o Evangelho de Cristo? Será que na hora que eu estou postando ou mostrando algo, eu quero ter a aprovação alheia do outro para falar, olha que legal, olha a vida dele ou olha a vida dela? Porque a gente vive nisso e quando a gente vai para a rede, existe uma grande tendência de nós nos compararmos com aquilo que nós estamos vendo. E a gente fala, olha isso, olha fulano de tal, olha o fulano, olha Beltrano, e assim por diante. E a gente às vezes compara com a nossa vida e fala, por que às vezes a minha vida está assim? Só que às vezes queremos entrar também nesse mesmo viés, nessa mesma rua, nesse mesmo trajeto. A grande questão é, o que faz eu e você não nos corrompermos para acharmos que somos tão bons, que na verdade a gente não é? Às vezes a gente tem essa síndrome de celebridade. Achamos que somos bons em algumas coisas. Só porque a gente tem algumas competências, só porque a gente às vezes estudou, só porque Deus nos deu algumas habilidades, às vezes a gente acha que a gente é muito bom. E por acharmos que somos bons, inconscientemente menosprezamos outras pessoas. Mas como? Eu não menosprezo porque eu não falo. Mas o nosso comportamento e ações falam muito mais que palavras. Eu gostaria de basear isso num texto do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo de número 3, para reflexão dessa manhã. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 22. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia. A gente espera um pouquinho mais. Pode ler aí na sua Bíblia ou na tela que está aqui na frente. João, capítulo 3, verso 22. Vamos ler até o versículo de número 30. Diz assim, subtítulo da palavra, o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão
do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, humildemente me apresento diante do teu altar, com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi, no olhar, nos pensamentos, no falar e até mesmo em gestos, meu Pai. Eu te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra, nos enchendo com o teu Espírito Santo. Que neste momento, Deus, leva cativo o meu coração e mente, juntamente com o da tua igreja, para que possamos ouvir a tua voz e a tua palavra mexa na nossa alma, nos convertendo e nos moldando conforme a tua vontade e o teu querer. Nos submetemos, meu Pai, à autoridade da tua palavra, que gera em nós vida e vida essa com abundância. Obrigado. Repreende toda obra do mal, todo jugo das trevas, toda seta que venha nos causar distração, que caia por terra no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Nós acabamos de ler um texto muito interessante. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vai para ser batizado. Os evangelhos, logo no início, fala que Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele vai para ser batizado. Mas é interessante lembrarmos um pouquinho da história de João. João foi aquele que foi prometido pelos profetas messiânicos também, falando: olha, vai vir um que vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai preparar o caminho do Senhor. E nisso a gente tem toda uma narrativa que nasce João e depois nasce Jesus também. As mães se encontram, os filhos ainda em seus ventres se mexem ali, e aonde a mãe de João fala: olha, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque eu estou vendo, eu estou sentindo, eles estão unidos num propósito. Só que João nasce e começa a preparar o caminho do Senhor, anunciando: olha, arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Se arrependam, raça de víboras, dos seus pecados e se batizem para perdão dos pecados. E João, então, por pregar a vinda do Messias, as pessoas se aproximavam até João para ele batizar. Olha, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo a justiça de Deus. Só que quando João, olha que interessante, estava fazendo o seu ministério, ele era da mesma idade aproximadamente de quem? De Cristo. Então Jesus também começa a se manifestar nas bodas de Caná da Galileia, ali, onde ele opera o primeiro milagre. Tem a tentação que ele fica 40 dias no deserto sendo provado pelo diabo, e uns evangelhos falam, e outros falam que depois de 40 dias ele foi provado pelo diabo. Ele passa por aquela tentação porque ele foi batizado por quem? Por João. João, quando pregava e preparava o caminho para Jesus, quando ele vê Jesus de longe, ele fala: galera, vocês estão vendo aqui? Ô João, sim, por que você parou o batismo? Porque tá vendo aquele que tá vindo ali agora? Sei, é dele que eu tô pregando, é ele que eu tô anunciando. Tem o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, pessoal, que tira o pecado do mundo. O meu ministério, a minha vida foi para apontar para ele, para preparar o caminho para ele. E nesse momento, Jesus chega para ele e fala: João, eu vim para ser batizado. E João, com toda a humildade, fala, com aquela galera em volta dele, fala: mestre, seguinte, você vem para ser batizado? Eu careço ser batizado pelo Senhor, e tu vens a mim?
Jesus fala, João, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus nesse momento. João pega Jesus, todos em volta, no Rio Jordão. João segura Jesus Cristo e fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Batiza Jesus. Quando ele acaba de batizar Jesus, o texto bíblico diz que uma pomba desce simbolizando o Espírito Santo, o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, a Trindade se manifestando, e uma voz do céu falando, este é meu Filho amado, em quem muito me comprazo, em quem muito eu tenho prazer. Nós vemos a manifestação da Trindade. Jesus então é levado ao deserto que nós acabamos de falar. E Jesus continua então seu ministério, pregando, falando do amor de Deus, do reino dos céus e batizando as pessoas. João continua fazendo o quê? Pregando, anunciando Jesus e batizando as pessoas. Só que no texto que nós acabamos de ler, os discípulos começam a falar assim, ô João, a gente entrou em várias discussões aqui sobre as partes de purificação cerimonial, mas tem o seguinte, ô João, nós estamos percebendo que o pessoal está diminuindo. As pessoas não estão mais agora te seguindo. Sabe aquele que você tinha batizado do Rio Jordão há um tempo atrás? Jesus Cristo? Sim, o pessoal está deixando de seguir você e está indo atrás de Jesus, daquele que você batizou. As pessoas estão te deixando, João. E João humildemente fala o seguinte. Pessoal, eu já tinha avisado para vocês que eu não sou o Cristo. A minha vida, o meu ministério foi para promover ele. É necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo tem um importante papel. Só que esse importante papel é secular. Eu sou importante porque sou amigo do noivo e estou do lado do noivo. Mas quando o noivo fala, eu me alegro porque a noiva é dele, não minha. Eu me alegro por ver o noivo feliz. Eu me alegro e glorifico por ver que o noivo fala a sua noiva e mostra e expressa o seu amor. É necessário, pessoal, que eu diminua e ele cresça. Eu não sou o Cristo. Só que essa palavra, pessoal, se a gente for ver bem, você tem noção disso que ele falou? A minha vida foi para dar mérito para o outro. Já pensou nisso? Às vezes que o meu chamado e o seu chamado é você fazer um trabalho maravilhoso, mas para o outro receber o mérito? Já pensou nisso? Você faz um ótimo trabalho, você faz tudo muito bem feito, você faz tudo, mas quem recebe a glória é o outro. E, na verdade, às vezes vai acontecer isso na nossa vida. João trabalhou muito para promover o outro. Às vezes você vai trabalhar muito e quem vai receber o mérito será o outro, porque às vezes era um chamado dele. Ah, mas você vai ter que pegar um povo para você. Você vai ter que ficar junto, João. Não, eu sei do meu chamado, eu sei da minha vocação. Deus me chamou para fazer isso, para promover Ele, para promover Jesus. A glória não é minha, é dele. Eu fiquei estudando esse texto e pensei, imagina, você trabalha tão árduo, mas para alguém receber o louro no seu lugar, você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Pergunte para o que está do seu lado. Imagine você trabalhar e o outro receber. Imagine você trabalhar e o outro ficar em evidência. Aconteceu isso com o João. Aconteceu isso com o João. Ô, você fez todo o trabalho árduo, batizou a galera, tudo. Mas o pessoal está indo atrás dele, já pegou tudo pronto. É isso mesmo. Meu trabalho é promover o ministério dele. Meu trabalho, imagina. A gente vai falar, não, porque qual que é a cultura que nós temos hoje? Eu quero me promover. Sou eu que tenho que estar bem. Sou eu que tenho que ir para as paradas de sucesso. Eu que tenho que estar num pedestal de evidência e mostrar que Deus é na minha vida. Mas já pensou nisso, meus irmãos? Imagine se o seu ministério for promover o do outro. Não para você estar em evidência. Isso entrou no meu coração. Eu falei, Jesus, é verdade, a gente nunca pensa nisso, porque a gente pensa que a gente vai ser o alvo de todas as bênçãos de Deus. Mas e às vezes, se você foi colocado só para ficar, na verdade, ao lado? Está preparado para isso?
Ah, não, mas eu queria estar na frente. Não, às vezes você foi preparado para ficar ao lado. Só que a grande questão é, e se Deus colocou a gente para ficar ao lado? A gente vai fazer com o coração amoroso ou não? Porque João foi chamado para ser o Cristo? Não. Eu nasci com um propósito. Eu nasci para que ele cresça. Vamos contextualizar? Imagina, eu faço todo o trabalho, mas quem recebe o louro é o Rodrigo. Mas toda hora ele que está sendo abençoado, toda hora é o Rodrigo que está em evidência, toda hora é o Rodrigo, sim. Não, mas quem tem que ficar em evidência sou eu, porque a maior parte do trabalho quem que faz? Eu. Não, Deus fala assim, não, é ele que vai ficar em evidência. O seu trabalho, Renato, olha, é promover o Rodrigo. Meu Deus, mas eu não queria. Aí crente é uma bênção, né? Porque eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. E se o ser cabeça é ser o segundo e promover? E Deus vai te abençoar para promover ele? Só que vocês estão entendendo o contexto? A gente sempre acha que o resultado final de bênção de Deus é pra gente se autopromover. Mas às vezes Deus coloca a gente do lado para promover outra pessoa, meus irmãos. Isso é uma regra, pastor? Não, mas é uma possibilidade. Só que a gente acha sempre que o alvo de todas as bênçãos de Deus é sempre a gente. Às vezes Deus vai me abençoar, para eu abençoar, na verdade, é a Letícia. Ela que vai estar em evidência, eu não vou nem aparecer. E ela que vai crescer. Estão entendendo? E João falou assim, ó, eu estou tranquilo. Eu não tenho crise de celebridade, pessoal. Eu não tenho glória própria. Eu estou muito resolvido comigo. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o meu chamado. Eu sei o meu propósito. Eu sei quem eu sou. Eu sou a voz que clama do deserto. A minha vida inteira foi para preparar o caminho para Ele. Eu vivo por Ele. Eu promovo Ele. Ele estando alegre, olha isso. É a minha alegria. Mas você não tem alegria própria? Não, a minha alegria é fazer ele alegre. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você conseguiria fazer isso, irmão? Você promover o outro? Já pensou nisso? Então, algumas coisas que eu gostaria de ressaltar nesse texto, para a gente pensar um pouquinho mais. Primeiro lugar, coisa que a gente aprende com esse texto. Primeiro lugar, a glória própria transforma as oportunidades em palco e o ministério em espetáculo. A glória própria, ela faz o quê? Transforma as oportunidades em palco e o ministério em espetáculo. Toda vez que eu quero e tenho oportunidade, eu quero, é o palco para eu poder me mostrar. É o palco para eu poder me autopromover. É o palco para eu poder falar o quanto eu sou bom, o quanto eu tenho essa competência e essa habilidade. Ou seja, me dê a oportunidade agora, eu vou mostrar para vocês o quanto eu sou bom. A gente vai trabalhar um pouquinho mais essa ideia. Só que o quê? Quando eu começo a fazer isso, o ministério vira um espetáculo. Ou seja, o meu serviço vira um espetáculo. Mesmo se for um serviço ou no meu trabalho ou dentro da igreja. Eu quero mostrar o quanto eu sou bom, o quanto eu faço as coisas. E Jesus condena esse tipo de comportamento porque ele fala dos fariseus. Fariseus, vocês que são os doutores da lei, que têm a incumbência de pegar as pessoas e levarem elas à adoração, a se aproximar de Deus, vocês estão usando uma coisa que é correta, que é santa, para se autopromover. A intenção de vocês é completamente errada. Vocês querem ser vistos pelos outros homens. Vocês fazem a obra de Deus, não com a motivação certa, mas para poder ser visto para os outros homens. Aonde que está a base bíblica para isso? Mateus, capítulo 23, versículo 5 até o versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor, Jesus condenando os fariseus. Tudo o que vocês fazem é para quê? Para serem vistos pelos homens. Fazem os seus filactérios, que são a barra dos seus vestidos sacerdotais, bem largos, e põe longos enfeites em suas vestes, para as pessoas poderem ver. Amam, sabe o que vocês amam? Os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes na sinagoga. Olha só, vocês são travestidos de religiosidade, falando que é de Deus, mas gosta de um tapinha nas costas.
Você é uma bênção, viu, Robertinha? Você é uma bênção, viu, Cadine? Vem cá, senta nesse melhor lugar, vem cá, tal. Eles falam, não precisa. Hipócritas, vocês amam isso. Vocês amam que as pessoas dão tampinha nas costas, separam os melhores lugares. Vocês falam, não precisa porque eu sou de Deus. Uma falsa humildade. Vocês, as saudações na praça, vocês gostam que as pessoas te chamam de rabi, de mestre. Vocês gostam. Vocês têm glória própria, travestida de humildade. Só que essa glória própria, travestida de humildade, é uma hipocrisia que eu vejo. Você quer mostrar o quanto você é santo, o quanto você é piedoso, mas não para glorificar a Deus. É para mostrar, olha só como eu tenho competência e sou bom. Vocês querem mostrar para os outros, vocês estão preocupados com a imagem de vocês. E essa glória própria de vocês transforma toda a oportunidade que vocês têm de serem pessoas boas em um palco. Vocês gostam de serem vistos para poder se autopromover, ao invés de levarem uma vida piedosa. Só que Jesus fala, eu venho para poder combater isso. Porque quem quer se autopromover e ser o melhor, que seja servo de todo o mundo. No meu reino, pessoal, discípulos meus, é diferente. Quem quer se autopromover, que seja servo. Você quer se autopromover? Então sirva as pessoas, ore pelas pessoas, ensine as pessoas, sirva elas com amor, não se autopromovendo. Quem é o maior é o que mais tem que servir. Aí em Mateus 23, versículo 11 e 12, olha o que Jesus Cristo fala. Mateus 23, versículo 11 e o versículo de número 12. O maior entre vocês deverá ser o quê? O maior entre vocês deverá ser? Pergunte a pessoa que está do seu lado. Você se sente grande? Sirva as outras pessoas. Servir as outras pessoas é se humilhar. A gente vai trabalhar isso. Só que ninguém quer se humilhar hoje. Você gosta de ser humilhado? Pergunta para os outros, você gosta de ser humilhado? Verdade, não gosta. E Jesus foi humilhado, por que a gente não vai querer ser? Então, vocês estão entendendo? Jesus foi humilhado. O maior entre vocês deverá ser servo. Vamos ver aqui algumas humilhações de Jesus. Próximo, versículo 12. Pois todo aquele que se exaltar será o quê? Humilhado. E todo aquele que se humilhar... Você quer se exaltar achando que você é alguma coisa? Deus vai te abater. Olha que interessante. O quê? Fico, prepara. Vai se exaltando, Deus abate. Lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor chegou o momento que ele estava lá. Daniel, você pode ler o livro de Daniel. Chegou lá, viu o reinado dele. Era o maior poderio do século passado. Nabucodonosor falou assim, como eu sou bom. Eu sou bom mesmo, hein? Olha o meu reinado. Olhou de longe, olha, tudo isso daqui é meu. Como eu sou bom. Deus falou assim, ô bonitão, você acha que você está aí por quê? Fui eu que te coloquei. Mas só porque o seu coração cresceu tanto, você vai ficar louco. Virou um lobisomem, uma licantropia. Virou um lobisomem e um bicho. Depois de um tempo que você ficar aí, eu vou voltar a te dar o reino. Aí Nabucodonosor abaixa a crista. Sabe o que aconteceu com ele? Um cara todo altivo, começou a crescer unha, pelo no corpo, não conseguia mais raciocinar, ficava andando no meio da chuva e ele era o rei. Porque não glorificou a Deus. Deus abate o soberbo, mas dá graça para o humilde. O que Jesus Cristo fez? Não teve por usurpação, Filipenses, ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou, tomando a forma de servo. Se humilhou tomando forma de servo, visto que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Nome esse que não existe outro igual no céu, na terra e nem embaixo da terra, que os homens devem clamar para serem salvos. E um dia todo olho verá
e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e vai ter que falar: Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele foi exaltado na humilhação. Às vezes pode estar sendo humilhado neste momento, ou em alguma área de sua vida, trabalho, profissional, familiar, mas nessa humilhação vai vir a exaltação de Deus. Pois temos que tomar cuidado, porque a linha, pessoal, ela é muito tênue entre a soberba e a humildade, pois senão a gente corre o risco de se autopromover. E a gente gosta de imagem. A gente gosta de mostrar, muitas vezes, o quanto nós somos bons. Sabe por quê? Um outro exemplo bíblico. Lembram de Saul? Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido para o povo. O povo chega e fala assim: nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm um monarca. Nós queremos um rei. Chegam para Samuel e falam: unge um rei para a gente. Samuel fala: peraí. O rei de vocês é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Não, a gente quer um monarca. Tá bom. Fazem Saul. Deus permite que ungiu Saul. Na hora que unge Saul, Saul vai para uma batalha. Samuel fala o seguinte: eu vou sair, depois de um tempo, uma semaninha, eu vou voltar, aí você vai para a batalha, tá bom? Essa é a palavra do Senhor para você. Tá bom. Samuel sai. No terceiro, quarto dia, o pessoal chega para Saul. Vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Os inimigos estão na porta. Não, tem que esperar um pouquinho. Não, vamos para a batalha, vamos para a batalha, vamos para a batalha. Não vou para a batalha não. Tem que esperar um pouquinho. Saul, se você não tomar a decisão agora, tu vai ficar sozinho, rapaz. Não vou mais ficar com você. Aí Saul, com medo, olha só, com medo do povo ir embora, o que ele faz? Tá bom, oferece o sacrifício, desobedece a Deus. Já falei isso aqui. Quando ele acaba de fazer o sacrifício, quem que dobra a esquina? Samuel, apareceu Samuel agora, o que eu vou ter que fazer? Samuel chega e fala assim: filho, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo os balaíns aí, estou vendo que você já ofereceu sacrifício antes de eu chegar. Você desobedeceu a voz do Senhor. Ah, sabe o que é? Se eu não tomasse a decisão agora, o povo ia me deixar, eu ia ficar sozinho. Você deu mais voz para o povo do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Deus hoje, sabe o que ele está fazendo? Rasgando de você, tirando de você o reinado. Ele já escolheu um homem segundo o seu coração, que agora vai ser Davi. Você agora não vai ter mais todo esse glamour. Deus rejeitou você. Por quê? Porque você desobedeceu. Saul tinha dentro do seu coração glória própria, porque quando ele recebe essa repreensão de Deus, sabe o que ele faz? Ele sai da presença depois de Samuel, vai até um lugar, constrói uma estátua, uma imagem dele mesmo para o povo ver e falar: olha como ele é importante, que ele estava preocupado com a imagem. E Samuel pergunta: cadê ele? Aonde a gente vê isso daí? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10 e o versículo número 12. Olha o que diz o texto. Então, a palavra do Senhor veio a Samuel: lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de quem? De Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu para Gilgal. Samuel, homem de Deus, fez um monumento para quem? Para ele mesmo. Eu não estou preocupado com as coisas de Deus, embora eu faça, olha só, as coisas para Deus. Eu faço as coisas para Deus, mas estou preocupado com a minha imagem. Eu estou preocupado com o meu bem-estar. Eu estou preocupado se eu estou bem, não o outro, não com Deus. Estou meio preocupado em me autopromover. Por isso que eu fiz essa estátua. É para minha honra e para minha glória. Será que às vezes nós somos assim? A gente faz as coisas para receber aplausos? Será que a gente faz as coisas para receber reconhecimento humano? Pergunte à pessoa que está do seu lado: você gosta de receber reconhecimento, irmão? É lógico, né, pastor? Principalmente se ele vir com conta bancária, com uma espécie, né?
examine os motivos que a gente faz as coisas do nosso trabalho. Examine os motivos que você faz as coisas também para o Senhor. Porque Herodes fez isso daí. Em vez de dar glória para Deus, deu glória para ele mesmo. Ele morreu. Aonde que está isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 e 23. Olha que legal. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, capítulo 12, versículo 21 e 23. No dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, era o rei, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus, não de homem. Olha o pessoal. Herodes fazendo um discurso, falando algo ali que é o monarca pro pessoal, e a galera aqui, ó, enaltecendo. Isso daí não é voz de homem, não. Isso aí é voz de Deus. O que Herodes falou? É voz de Deus mesmo. Sou bom mesmo. É voz de Deus. O que aconteceu? Visto que Herodes não fez o quê? Glorificou a Deus imediatamente. Detalhe, Novo Testamento. Então não tem aquela coisa da época da graça, né? Ah, época da graça. Morreu na época da graça. Deus matou na época da graça. Olha lá, ó. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu o quê? Na hora. E foi comido por vermes. Porque não deu glória a Deus. Quando a gente busca a glória própria, sabe o que a gente corre? O risco de perder tudo. Fale com a pessoa que está do seu lado. Se você for soberbo e arrogante, você tem o risco de perder tudo. Tem o risco de perder tudo. Porque Deus abate os soberbos, mas dá graça para os humildes. E Deus sonda o nosso coração. Examina o motivo. Renato, você prega para quê? Você prega para impressionar as outras pessoas ou para glorificar a Deus? Você louva para quê? Para impressionar as outras pessoas mostrando que a voz é bonita ou para glorificar a Deus? Você serve no reino de Deus para mostrar para as pessoas que você é produtivo e tem performance ou para glorificar o nome do Senhor? É Deus que sonda o nosso coração. Tem uma frase muito bacana de Jonathan Edwards, que olha o que ele fala. O orgulho, olha, presta atenção. O orgulho espiritual é o mais perigoso, porque se disfarça de zelo pelo Senhor. Ele se disfarça de zelo. Ele se disfarça de cuidado. Tá entendendo o orgulho? Eu sou tão orgulhoso que quando eu sou questionado do meu orgulho, eu mostro, não, é porque eu sou zeloso pela obra, eu sou cuidadoso pela obra, tal. Não, é orgulhoso espiritual. E isso daí faz o quê? Eu trato como zelo. Então eu me blindo da minha hipocrisia, falando que eu estou cuidando da obra, mas é na verdade, uma grande mentira, porque ela se disfarça. Eu sou orgulhoso, só que travestido de zelo. Aí eu me isento da culpa. Isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ser orgulhoso. Essa síndrome de celebridade. João sabia. Olha, eu não tenho orgulho nenhum. Mas João está perdendo um discípulo, o pessoal está tudo para Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A minha vida toda foi projetada para promover o outro. Eu fiquei vendo isso e lendo esse texto, estudando, eu falei, meu Deus, que ponto de humildade é essa que João teve, que às vezes nós não temos? O ponto de humildade é no seguinte, ó, a minha vida inteira é trabalhar para o Rauan ser promovido. Mas você não vai trabalhar para você ser promovido? Não, é para o Rauan ser promovido. Vocês têm noção disso? Tudo que eu tenho é para o outro ser promovido e não eu. Eu falei, Jesus, hoje em dia nós não temos um coração assim. Nós temos um coração de eu trabalhar para benefício nosso, da nossa família apenas, e o outro não. E João falou, não, a minha alegria é ver o outro se dar bem. Só que esse outro era Jesus, a gente vai falar, né? Ah, esse daí outro é Jesus. Mas a gente vai ver esses textos, Paulo trabalhando essa ideia central com outras igrejas, que é um princípio bíblico, que é um princípio, porque é fácil, né, a gente falar assim, é para Jesus.
Só que a gente vai ver que Paulo fala de outra pessoa, não vai falar de Jesus. Que ele falou o seguinte, tem que promover esse cara aqui. Aí quebra isso. Então imagine, você trabalhar tudo para promover o próximo. Fala, Jesus, tem que ser muito crente para fazer uma coisa dessa. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é crente, irmão, fazer isso? Trabalhar e o outro ser promovido? Mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Que eu vi também na palavra? Independente se você quiser não, Deus vai fazer isso. Você vai trabalhar e é o outro que vai ser promovido. Você vai trabalhar e o outro, porque às vezes, sabe o que eu percebi? Porque é o seguinte, ó, eu estou promovendo esse, porque na visão de Deus, no macro de Deus, Deus faz o seguinte, ó, eu preciso promover a vitória. Tá bom, é a visão de Deus, não é a nossa. Eu vou usar a vida da Roberta. Mas a Roberta não tem nem querer. Quem disse que ela tem querer? Porque eu vou lá e mudo o coração. Eu que sou um dos corações e inclino o coração do rei ao meu favor. A Roberta vai lá e promove a vitória. Daí a vitória começa a ficar em ascensão. Mas Deus usou a vida de quem? Da Roberta. Mas ela nem queria, mas não tem querer, porque Deus inclina o coração. Tá entendendo? Ah, não, mas eu não quero porque eu quero que eu que seja promovida. Não, mas é a vitória que vai ser promovida. Porque eu quero exaltar a vitória. E acabou. A gente não pode fazer nada. Só que sabe o que a gente tem que fazer para continuar recebendo a bênção de Deus? Glorificar. E falar assim, ó, obrigado, Jesus, por eu poder promover a vida do outro e o outro ser uma bênção. Porque quando você faz isso, Deus te abençoa e prospera ainda mais. Mas quando a gente quer a glória própria, travestida de zelo, as bênçãos do Senhor, elas param na nossa vida. Segundo lugar, que a gente aprende, a verdadeira humildade reconhece o valor do outro. Você reconhece o valor das pessoas? Hoje em dia dar um elogio é difícil, hein, meu irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Nessa última semana, quem que você elogiou? Não falou mal, não vou nem perguntar se você falou mal ou criticou. Quem que você elogiou? Quem que você elogiou nessa última pessoa? Falou, você é uma bênção mesmo. Como você é uma bênção na minha vida. Não vou nem perguntar se criticou ou falou mal. Não vou nem perguntar. Só perguntando, com quem que você fez isso? Porque o verdadeiro cristianismo, a gente promove o outro, que é uma cultura completamente errada que no mundo, ele quer fazer o seguinte, você que tem que se autopromover, você que tem que ser bom. Na cultura de Jesus, ele quebra tudo isso e fala, não, o ser bom na verdade é ser o servo, que Deus continua dando graça e você promova e sirva as outras pessoas. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, quando Paulo começa a trabalhar essa ideia com a igreja de Filipo. Ele chega lá, constitui igreja e começa a trabalhar essa ideia. Olha o que Paulo fala ensinando a igreja. Nada pessoal da igreja de Filipo, façam por quê? Por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é melhor que eu. Fala assim, ó, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Considere os outros o quê? Superiores a você. Eles são melhores que eu mesmo. Eles são melhores, porque eu só consigo reconhecer que o outro é bom quando eu não tenho ambição e não sou egoísta e não sou vaidoso e arrogante. Porque a gente gosta sempre de denegrir a imagem. A gente tem a tendência de sempre colocar para baixo. Você está ouvindo testemunhos de outras pessoas, nossa, isso daqui é uma bênção, isso daqui faz isso, meu, como que é tal. O outro olha e fala, não é bem assim não. Não é bem assim não. Não consegue se alegrar com o outro. Pessoal, os outros muitas vezes são bem melhores que a gente mesmo. E glória a Deus por isso. Porque eu não tenho ambição, não sou egoísta e quero que o outro seja cada dia melhor porque ele vai poder me abençoar e ser uma fonte. Lembra da fonte? E vai ser uma fonte de vida para a minha vida. Vai ser pessoas fontes para a minha vida. Para tranquilizar minha alma, para orar por mim, para me abençoar.
com conversas com ombro amigo. Eu quero que ele seja cada vez melhor, porque eu vou usufruir daquilo que Deus também está fazendo na vida dele. E, consequentemente, Deus fará na minha vida e outras pessoas também beberão dessa mesma fonte. É um aprendendo com o outro, é um crescendo com o outro. Nós não somos melhores que ninguém. E o apóstolo Paulo fala, não façam nada na vida de vocês, no trabalho, na igreja, na família, por ambição ou por egoísmo, e nem por vaidade. Mas eu peço para vocês de uma forma humilde, considere o irmão que está do seu lado superiores a vocês mesmos. Verso 4. Cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu cuido do que é meu, mas o que eu preciso fazer para ajudar o outro? O que eu preciso fazer para abençoar o outro? O que eu preciso fazer para promover o outro? A humildade é a marca de quem serve a Cristo. Porque a gente sempre quer ter o melhor, né, irmãos? Aí sabe o que eu me lembrei? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você gosta de ter coisas boas? Ô pastor, glória a Deus, né? Você teria coragem de abrir mão de uma coisa boa para que o outro ficasse melhor que você? Você abrir mão de uma coisa boa para que o outro ficasse muito melhor que você. Abraão e Ló. Vamos ver um pouquinho a história? Deus fala para Abraão, vou te abençoar tão grandemente, Abraão, que a sua descendência será como a areia do mar e as estrelas do céu. Ah é, Senhor? Tá bom, o que eu tenho que fazer? Pega a sua família inteira e anda, meu filho. Sai andando. O quê? Pegou a mochila dele de alpinismo, começou a colocar as roupas, mas o que eu vou fazer? Praia, inverno, Alasca, blusa de frio. Pega, para onde que eu vou? Sai andando, eu vou te mostrar. Abraão pega toda a família, vamos Sara, vamos embora. Mas Abraão, tá o meu seu sobrinho Ló. Vem cá, Ló, meu filho, põe logo a blusa de frio aí, vambora. Vai para onde a gente vai, tio? Não importa, Deus mandou a gente ir, a gente vai obedecer a palavra. E começaram a andar. Entraram dentro do carro, pegaram a Mogi Dutra aqui e foi embora. E começaram a ir. No meio do caminho, Deus vai mostrando o caminho para eles. Chegou o momento que eles param, começam a trabalhar, só que a bênção de Deus estava sobre quem? Abraão. Abraão, tudo colocava a mão, prosperava. Automaticamente Ló prospera. Ambos começam a prosperar tanto que começa a ter uma discussão dos seus pastores, porque o rebanho cresce e fala, ó, não tá não, essa ovelha aqui é minha, essa outra ovelha aqui é minha, essa outra ovelha... Abraão chega para Ló e fala, olha, Ló, a gente é família, meu, não vale a pena a gente ficar discutindo com isso não. Nossos pastores estão começando a discutir uma ovelha, porque o rebanho tem crescido, a terra parece ter ficado pequena pra gente, tanta fartura da parte de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos se afastar agora. Tá bom, para onde você quer ir? Ló pega, levanta os olhos e olha. O campo mais fértil. Nossa, aquele ali é o campo mais fértil mesmo. A melhor terra, o melhor terreno. Tô indo ali para Alphaville, tal. Aí ele olha ali, um outro bairro fora, extremo interior de São Paulo. Não que só tô dando uma noção, pessoal, de... Não tô falando que é mal ou bom, tô só falando de distância. O interior de São Paulo, eu vou morar ali em Alphaville e tal. Quer saber de uma coisa? Ô Abraão, o que você vai... É o seguinte, é simples. O que você escolher, a gente faz. Se você falar que vai pra direita, eu vou pra esquerda. Se você falar que vai pra esquerda, eu vou pra direita. O que importa é não ficar junto com você. É não ficar junto contigo, meu filho. Então tá bom, pra onde você vai ir? Ló viu o quê? O melhor lugar. E ele escolheu o melhor lugar. Eu vou para esse lugar aqui, porque tudo que planta vinga. Abraão falou, pode ir. Pode ir. Você abriria a mão do melhor? Pergunte a pessoa que está do seu lado. Você abriria a mão de uma promoção para o outro? Você abriria a mão de um aumento salarial para o outro se receber um aumento salarial? Eu estou agora cutucando, porque é fácil a gente ver na Bíblia. Agora eu vou contextualizar.
Você abriria a mão de uma porta de emprego para você não querer entrar, para o meu irmão aqui entrar? Você abriria? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você abriria a mão, irmãozinho? Porque quando a gente vê na Bíblia, pensa que é fácil. Ah, Abraão fez, mas e agora com você? Ah, peraí. A gente é crente, irmão, é a Bíblia. Abraão abre mão, pode ir. Só que essa cidade tão fértil era Sodoma e Gomorra, viu? Era Sodoma e Gomorra. Abraão vem para cá, que era a terra de Canaã, a terra prometida. E a bênção estava sobre Abraão. Mas o que? É a humildade. Eu abro mão para que vocês recebam o melhor. Será que a gente está disposto a abrir mão? Ou a gente tem essa síndrome de celebridade que o melhor é sempre para nós? Eu quero ver as pessoas boas, mas não melhor que a gente. Toma cuidado com isso, irmãos. Toma cuidado com isso. Porque Jesus, em João 13, faz algo sobrenatural. Jesus, João 13, ele lava o pé dos discípulos, lembram? Ele vai lá, os discípulos todos reunidos, e lá era pé cacudo, pessoal. Sabe? Era terra, era barro, não tinha bonitinho assim, sapatinho igual a gente não aqui, ó. Barro, e entraram todo mundo lá, e quem lavava os pés eram os servos de baixo escalão, os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Jesus senta com seus discípulos, sabe o que ele faz? Ele tinha a capa dele, a indumentária, que era de mestre, ele tira a indumentária dele de mestre e fica com a túnica. A túnica é igualzinha à do servo, à do escravo. Jesus tira... Por que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, ele é mestre, ele é rabi? Pela túnica que ele utilizava, não só a túnica, mas pela a estola que ele tinha aqui, que diferenciava ele. Falou, isso aqui é mestre, isso aqui é rabone, isso aqui é rabi. Ele é mestre. Jesus tira isso e fica com a túnica igual do servo, do escravo. Aí Jesus faz o quê? Tira a túnica, fica com igual do escravo e começa a lavar os pés. Por isso que Pedro se indigna. Não vai lavar meu pé não, isso daqui é função de escravo. Você não vai lavar meu pé, Jesus. Função de escravo, você é mestre, você é senhor. Não pode fazer isso, se rebaixar tanto, Jesus. Sua imagem, como vai ficar perante a sociedade, perante a galera que você ensina, Jesus? Não pega bem se humilhar assim. Peter, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. O quê? Não lava só o pé não, vamos lavar aqui embaixo do braço. Lava a cabeça também, fica à vontade, não precisa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só precisa lavar neste momento o pé. Jesus lava o pé de todo mundo. Você acha que é fácil lavar o pé, pessoal? Imagina se todo mundo tirar o sapato agora. Deixar a sala fechada. Você fez as unhas legalzinhas, né? Fez tudo bonitinho, os homens e mulheres e tal. Não tem chulé, não tem nada. Aí imagina, naquela época não tinha podólogo. Jesus pegou o pé de cada um e foi lavando. No calcanhar. Entre os dedos. Se tinha frieira. Vocês estão imaginando o que Jesus fez? Você acha que ele tinha luva? Não tinha luva não. Na mão, enxugando. Assim, todo mundo ficou... Assim como eu fiz com vocês, façam com as outras pessoas. Considerem elas melhor. Sirvam a elas. Desça do pedestal, assim como eu desci. E servi vocês. Sirvam as outras pessoas. Nós devemos, além de servir, elogiar, pessoal. Porque a gente não tem elogiado as pessoas. A gente gosta de criticar. A gente tem síndrome de celebridade. A gente sempre quer mostrar que o outro não é bom. E sabia que no negócio a gente tem que falar, o outro é bom mesmo. Você é bom mesmo. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida. Continue sendo assim. Esse canal de bênção na vida de tantas pessoas. Faça esse elogio para alguém. Eu te desafio que nessa semana você fala assim, ó, o quanto você é importante para minha vida e eu tenho aprendido com você e você tem sido um canal de bênção para minha vida. Elogie as pessoas. Fale isso, porque a gente não fala, a gente só critica. E Paulo, sabe o que ele fala? Ele elogia. Agora vamos pegar o Paulo falando de Timóteo para a igreja de Filipe. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses capítulo 2, versículo 19 e versículo 22. Olha o que diz o texto.
Paulo começa a escrever para a igreja de Filipe falando sobre Timóteo. Só para vocês entenderem, Timóteo, filho na fé de Paulo, Paulo, pastor mais velho, Timóteo, um jovem pastor em formação, que foi discipulado pelo próprio Paulo. Paulo então vai encaminhar Timóteo para a igreja de Filipe e dar algumas instruções sobre Timóteo, quem é ele. Paulo começa: espero no Senhor Jesus enviar-lhe brevemente Timóteo, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês. Pessoal, vou falar uma coisa de Timóteo. Não tem ninguém que eu estou enviando que é como esse cara. Esse cara é bom. Esse cara vai cuidar de vocês. Esse cara é preparado. Sabe, menino bom? Vocês estão me vendo? Tô. Ele é tão bom quase quanto eu. Ele vai cuidar de vocês de uma maneira sincera. Pois todos buscam os seus próprios, não os de Jesus. Mas Timóteo é diferente. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho do lado de um pai. Timóteo não é qualquer um, não. Esse menino é bom. Por quê? Quem discipulou ele fui eu. Trabalhou comigo. Vocês me conhecem. Eu constituí várias igrejas. O quanto Deus já usou minha vida. Esse aqui está do meu lado. Estou encaminhando eles para vocês porque o menino é uma bênção. E assim como foi bênção na minha vida, será bênção na vida de vocês, porque eles não vão agir com interesses de outros, mas por interesses do reino de Deus. Paulo elogia Timóteo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você elogiou quantos essa semana? Aleluia, Jesus. Paulo não tinha problema nenhum de falar: o cara é bom. O cara é bom. Você consegue chegar e falar assim para alguém? Tá vendo essa pessoa aqui? É uma bênção, cara. Como Deus usa. Como ele é uma bênção na minha vida. Como ele tem abençoado. Você consegue promover a pessoa? Você fala: não é tão tudo isso daí não, viu? A gente tem que aprender. O evangelho é isso. É promover as pessoas. Igual o João. Muitas vezes, a sua função e a minha vai ser promover o outro, irmão. Mas posso falar uma coisa pra você? Faça com alegria. Porque se Deus te chamou para promover o outro, faça. Que daí você vai ver o quanto você será frutífero por promover a vida de alguém. Quanto você será abençoado. Por que João foi abençoado? Porque ele sabia quem ele era. Eu não fui chamado para ficar na frente. Eu fui chamado para preparar o caminho dele. E eu faço isso com alegria. E por que ele faz isso com alegria? Porque se ele fala assim: não, eu não queria estar do lado, ele começa a murmurar, ele vê que o ministério dele não flui. Ele vê que o ministério dele não vai para frente. Porque não era isso que eu queria. Porque na verdade a gente fala que acha que a gente tem que fazer a nossa vontade. E esquece que é: Deus, seja feita a tua vontade. E não a minha vontade. Você está preparado se Deus falar o seguinte para você: eu estou usando a sua vida para promover o outro? Você ficaria feliz ou triste se Deus falasse audivelmente com você isso? Eu estou usando a sua vida, olha isso, para você ser sempre o segundo, não o primeiro. Está preparado para isso, irmão? Não, mas aquela pessoa não pode ser abençoada, Jesus. Mas aquela pessoa é. Deus vê o nosso coração, irmãos. Deus vê o nosso coração. O perigo da síndrome de celebridade é essa. É termos glória própria. Achamos que tudo gira em torno da gente. E não. É para Ele que a gente gasta a nossa vida. É para Jesus que a gente se dedica, para que o nome dele seja exaltado, e muitas vezes nós temos que servir as outras pessoas para que as outras pessoas fiquem bem, para que as outras pessoas sejam promovidas, para que as outras pessoas sejam bênção, para que as outras pessoas prosperem, para que outras pessoas se renovem.
e a gente tem que se alegrar falando assim, ó, eu estou sendo um canal de bênção para abençoar e promover a vida e o ministério daquela pessoa. Quando você tem essa noção, e eu tenho essa noção, Deus fala, ele entendeu, ela entendeu porque eu chamei. O coração está preparado. Aí Deus coloca muito mais nas tuas mãos. Porque sabe que você entendeu o seu chamado e o porquê você está aqui nessa terra. Vamos orar?